spread it like. Hoje o Sem Roteiro está aqui no Zoológico Municipal de Rio Preto e a gente vai conhecer todos os animais aqui desse espaço, vamos conversar com os veterinários responsáveis, enfim, vamos mostrar tudo isso para vocês e levar um pouco mais de conscientização ambiental aí para sua casa. Vamos comigo? Bom, gente, nós estamos aqui com o Ciro Cruvinel, que é veterinário responsável aqui pelo Zoológico de Rio Preto. Tudo bem, Ciro? Obrigado por receber a gente. Obrigado. O lugar aqui é lindo. E eu queria conversar, a princípio, falando um pouco do propósito do zoológico, né? Você havia me falado que houve uma mudança na questão de se trabalhar o zoológico, né? No passado existia uma mentalidade e essa mentalidade atualmente ela é diferente. Me fala um pouco sobre isso. Antigamente os zoológicos eles eram... tinha o objetivo principal de entreter, né? De entretenimento das pessoas. Então os animais eram expostos ali para a população conhecer aquela espécie. Por exemplo, aqui no Brasil, nós não temos leão na nossa fauna. Então o zoológico trazia esses animais para a população conhecer. Então os animais eram expostos ali para esse objetivo principal. Hoje, com o impacto que o ser humano causa na natureza, vem causando, né, com a degradação do meio ambiente, os zoológicos têm um papel fundamental que é da conservação da fauna. O objetivo principal dos zoológicos modernos é a conservação da fauna e a educação ambiental, que está vinculada à conservação, que é conscientizar as pessoas, principalmente as crianças, em relação à importância de conservar os nossos animais silvestres. A pesquisa é outro pilar importante dos zoológicos, que também está vinculado à conservação da fauna. Então, pesquisas inovadoras em relação à reprodução de espécies ameaçadas, a manutenção de espécies ameaçadas em cativeiro, também contribui com a conservação da fauna. Então, esse conceito mudou, acho que por conta de uma necessidade mesmo que surgiu, né? Nós chegamos a um ponto, assim, muito crítico em relação à conservação da fauna no nosso país. Então ele deixou de ser só contemplativo, né? O zoológico é um lugar só para a gente contemplar animais. Exatamente. Não, ele vai muito mais além. Eu acho que hoje o último dos objetivos do zoológico é a questão da contemplação ou do entretenimento. Isso também acontece, mas é um objetivo secundário. Exatamente. Isso. O objetivo principal é as pessoas entenderem que esses animais estão aqui por algum motivo. Geralmente um triste motivo. No nosso caso, normalmente sempre tristes motivos. São animais que vieram de circo, de maus tratos, animais que vieram atropelados, perderam um membro, não podem ser reintroduzidos na natureza e assim por diante. Então esses animais estão sob nossos cuidados porque eles não podem voltar para a natureza. Tenha certeza que a maioria dos técnicos que trabalham em zoológicos, tirando a parte da conservação em relação à reprodução, que é manter aquela espécie ameaçada em cativeiro, até para manter a genética dela viva, né? Para que se aquele animal acabar na natureza, a gente tem a chance de criar uma nova população. Isso já aconteceu com diversas espécies. Todos eles não gostariam de ver nenhum animal preso. Nosso objetivo é manter os animais bem na natureza. Agora, muitos deles estão fadados a viver em cativeiro por conta de uma interferência direta nossa, um atropelamento. E essa nova ideologia do zoológico muitas vezes é incompreendida pela população, né? O conceito de zoológico que se tinha ainda está impregnado na mentalidade, no consenso comum, né? E aí as pessoas não despertaram para isso ainda. Mas você não mudou a estrutura dos zoológicos. Você não precisa mudar a estrutura dos zoológicos. Os animais que estão sendo mantidos aqui têm um propósito. O propósito desses animais que estão sendo mantidos aqui é porque eles não podem voltar para a natureza. Nós vamos utilizar esses animais no zoológico para trabalhar com educação ambiental, para uma criança entender qual é o papel ecológico daquela espécie na natureza. Por que a anta é importante para nós? A anta cria florestas. Se a gente manter a anta viva, a gente mantém as florestas vivas. É esse tipo de informação que a gente utiliza os animais para passar para as crianças, né? E também, esses animais, eles estão sob nossos cuidados porque não tem outra opção. Eles não podem voltar para a natureza. O que nós vamos fazer? Fazer eutanásia desses animais? É impensável para mim. Ciro, antes de vir para cá, você trabalhou com resgate de animais e implementações de rodovias, né? Me conta um pouco desse trabalho. A malha viária, vamos dizer, do estado de São Paulo, né, como foco no estado de São Paulo, a malha viária maior, né? do estado de São Paulo é muito grande, né? É a maior do Brasil, com certeza.
E isso fragmenta muito as pequenas matas que nós temos. E como essa malha rodoviária é muito grande, em algum momento um animal que está ali em busca de alimento ou por uma questão reprodutiva, ele vai ter que atravessar essas rodovias. E aí é onde acontecem os acidentes. Existe uma estimativa do Centro Brasileiro de Ecologia de Rodovias, eu não me lembro o número exato agora, que é um centro que é da Universidade Federal de Lavras, que a maior causa de perda da fauna no Brasil e provavelmente no mundo sejam os atropelamentos de fauna. Existem formas técnicas de a gente minimizar isso? Existem. Passagens inferiores de fauna, passagens aéreas de fauna, onde os animais vão passar por baixo da rodovia, por cima da rodovia, para evitar esse atropelamento. Agora, nossas rodovias ainda não estão adaptadas para isso. Então nós temos ainda um longo processo para adaptar essas rodovias que muitas vezes nem pavimentadas são, para que isso não aconteça, né? E durante esse processo, ainda esse impacto à fauna está ocorrendo e vai ocorrer. E hoje, provavelmente, é a maior causa de perda de fauna que nós temos no Brasil e, quiçá, no mundo. Bom, Ciro, agora você me conta um pouco do trabalho que vocês fazem com educação ambiental aqui. A educação ambiental aqui no zoológico, ela atende não só ao município de São José do Rio Preto, né? É importante ressaltar que o zoológico é municipal, ou seja, todos os custos ele é arcado pelo município. Mas tanto a atual gestão quanto a Secretaria de Meio Ambiente, eles entendem tanto a importância desse trabalho com a educação ambiental, que atendem também a região. Então, outros municípios participam desse programa. Esse programa basicamente atende as escolas municipais e estaduais de toda a região, de todo o Noroeste Paulista. Então, qual que é o principal objetivo desse projeto? É sensibilizar as crianças sobre a importância da conservação da fauna. As crianças repassam isso para os pais, né? Quando você fala para uma criança falar assim... Educação ao contrário, exatamente, às avessas. Então, assim, se o pai tem lá um animal em cativeiro que é de forma ilegal, a criança, imagina você como um pai ouvir do seu filho que ele está fazendo algo ilegal. Que aquilo não é legal, tanto legalmente falando, mas que para o próprio animal não é bom estar ali com ele. Então isso impacta realmente o adulto, né? E o foco do trabalho é esse. Então assim, nós temos de 2 a 3 a 4 visitas diárias. Que é transformar as crianças em agentes propagadores. Exatamente, da informação. Da informação. Não, e a gente passou por elas ali, ó, elas estão totalmente eufóricas, né? Como que esse contato... Traz oxigênio para nós, é uma coisa assim que, sabe, a gente vê o sorriso de uma criança porque aprendeu algo novo sobre um bicho, sensibiliza a gente. Uma vez eu vi uma matéria que falava que existem 2 calmantes naturais. Um são os bichos e outras crianças. Então vocês estão muito bem. Vocês estão muito bem aqui, Vamos né? viver 200 anos. Ah, com certeza. A galera aqui vai viver muito. Tomara. Bom, o que muitas pessoas não sabem aqui é que existe uma clínica de reabilitação animal, né? Como é que esse trabalho funciona? Na verdade, nós temos uma clínica que é a clínica do próprio zoológico, né? E por falta de uma estrutura hospitalar, ou um CETAS, um centro de triagem animal na nossa região, o zoológico absorve toda a demanda de 110 municípios em relação ao atendimento de animais silvestres vítimas de tráfico, maus tratos, atropelamentos e assim por diante. Então, esse trabalho é um trabalho que demanda uma dedicação muito grande da nossa equipe, porque nós trabalhamos 365 dias por ano, 24 horas por dia. O paciente que está ali, ele não pode, nós não podemos deixá-lo sem os nossos cuidados, principalmente os mais graves. Então a gente trabalha em sistemas de plantão, né, full time. E o principal impacto, a principal demanda que nós temos ainda é algo relacionado aos atropelamentos de fauna, por causa dos animais órfãos, né? Nós recebemos muitos animais órfãos, vocês vão ver lá na clínica. E aí eu vou apresentar o Samuel, que é o nosso biólogo, que também trabalha na parte de reabilitação e na parte de nutrição desses animais. Então vamos lá conhecer o Samuel.
agora nós estamos aqui na clínica veterinária. Esse aqui é o Samuel. Tudo bem, Samuel? Tudo bem. Joia? Bom, vocês estão vendo aqui que a gente está rodeado de bicho. Me conta, Samuel, como que é o trabalho que você executa aqui? Aqui o que acontece? Nós recebemos os animais resgatados pela Polícia Ambiental, né, de praticamente 90 municípios da região. Muita coisa, né? Bastante. É muito bastante bicho, coisa, meu Deus. muito bicho. E fora o que a gente não consegue ter o acesso, né, que animais que acabam morrendo a Por aí. míngua aí, sendo atropelado, queimado e tudo mais. Boa parte do que a gente tem aqui hoje são animais órfãos, né? Então, esse animal aqui, um tamanduá-bandeira, provavelmente a mãe deve ter sido atropelada, né? Deve ter vindo a óbito e ele foi encontrado nas costas da mãe na beira da rodovia, por exemplo. Isso é o que mais acontece. Nossa. Nossa casuística maior com esses animais aqui, por exemplo, nós temos 3. E como você me perguntou, qual que é o nosso papel aqui, o primeiro desafio desses animais que chegam na natureza é adaptar eles a comer. A alimentação é o mais difícil. Mais difícil. Não existe uma reabilitação adequada sem um treinamento para comer adequado. Se o animal não aprender a comer e não comer certinho, você pode ter o melhor equipamento aqui para fazer o melhor tratamento que não adianta nada, o animal não responde. Então, o nosso desafio hoje aqui com um tamanduá que está internado aqui atrás é tentar fazer ele se adaptar a comer. Esses daqui já estão comendo sozinhos, já estão de alta, digamos assim. E durante esse período vocês colocam até no soro? Faz Isso? isso? Sim, porque se o animal começa a não comer 1, 2 dias, ele desidrata muito rápido. Então aí o pessoal da veterinária entra com fluidoterapia, né, e faz a fluido nos animais para a gente não perder o bicho. Muitas vezes a gente tem que sondar, fazer sonda nos animais para não perder. Então assim, é um trabalho muito desgastante para a gente, para os estagiários que tem que ficar amamentando esses animais. Nós recebemos essa semana uma ninhada de cachorro do mato que desceu numa enxurrada. 6 animais desceram numa enxurrada, estavam dentro de um bueiro, 6 irmãos. E aí, o que faz com esses animais? Para onde vai? Nós tivemos recentemente uma onça parda, que foi solta recentemente, que o zoológico auxiliou na reabilitação. Ela ficou 8 meses internada, quase 1 ano internada, porque ela tinha uma fratura muito complexa na escápula, então ela precisou de um tempo muito longo para recuperação, né? Ela foi operada no hospital veterinário, como lá eles não tinham estrutura para manter esse animal, ele veio para cá, passou toda a parte de reabilitação dele aqui no zoológico, com comida adequada, espaço adequado, manejo adequado. Quer dizer, ela teve um desempenho de cicatrização fenomenal. E curiosidade, esse animal que eu acabei de falar, essa onça parda, ela foi atropelada. No raio-x foi constatado que ela tinha tomado um tiro de frente, quebrou 2 caninos, o inferior e o superior, num tiro só, e o projétil se alojou subcutâneo no pescoço. Meu Deus. Então assim, um animal que Ele chegou quase... já estava cicatrizado isso. Então você imagina, Ele desenvolveu... Ele encapsulou a bala e estava vivendo. Já tinha tomado um tiro, o bicho não morreu por sorte, entendeu? Meu Deus. E aí ele veio para cá por conta do trauma de atropelamento e a gente identificou que ele já tinha tomado um tiro. Então, assim, esse não tinha sido o único... Não só o impacto... A única tragédia da vida dela. Não só o impacto que a gente pode até dizer indireto do atropelamento, que às vezes é um acidente, mas o impacto direto de caça ainda ocorre na região. Isso é muito triste, Nossa, né? uma falta de conscientização total. Uma falta né? de conscientização total. E aí depois que população. vocês restabelecem ele aqui, ele fica na quarentena, é isso? Quando o animal Pra depois chega ser aqui, incluído. o que acontece? Quando o animal chega aqui, se o problema dele é muito grave, geralmente ele fica na clínica, internado dentro da clínica. Né? E aí aqui Que é caso, o tempo inteiro, todo mundo inteiro. monitorando. De noite é um Isso. plantão. Exatamente. Então tem alguns animais que se precisar a gente vir fazer medicação à noite faz. Geralmente a gente adapta para os nossos horários para ser melhor. E existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade e tem como fazer isso de forma segura e tranquila. Bom, com relação a essa aproximação, né, de vocês com os animais, como vocês lidam com animais silvestres, existe todo esse respeito para que esse animal continue a ser um animal silvestre. Exatamente. Isso que você acabou de falar é um negócio que a gente chama muito aqui de humanização. Né? O animal Evitar a humanização. Exatamente. Não evitar totalmente em certos casos. Então, cada caso é um caso. É caso a caso. Então, vamos supor o seguinte, eu tenho a possibilidade de soltar um animal que veio para cá
jovem. O animal às vezes está se adaptando, é um pouco bravo e ele apresenta um comportamento agressivo. Então eu evito ao máximo chegar próximo dele, trato esse animal e depois ele vai ser reinserido na natureza. E aí ele não vai ter nenhum tipo de vínculo com o humano. Se eu pegar uma onça e soltar ela de qualquer jeito, ela pode não saber caçar e em uma semana o bicho morre. Porque existe toda uma técnica para se caçar um animal. Sim, exatamente. Quem ensina os filhotes a caçarem são os pais. As táticas, não sei o quê, tudo isso é aprendido. As estratégias. Né? As estratégias. Um cachorro do mato, por exemplo, nem tanto, porque é um animal muito generalista. O que é um animal generalista? Vive em todo lugar, vive em mata, vive em campo, vive aqui. Ele se adapta com muita facilidade ele ao meio. se aclimata muito fácil ao ambiente, né? Então ele come praticamente de tudo, ele é um animal onívoro, ele come fruta, ele come inseto, ele come pequenos vertebrados. Uma variedade de alimentação. Exatamente. Já uma onça parda, por mais que ela seja generalista também, mas ela tem estratégia de caça. Ela precisa saber caçar uma ave, ela precisa saber caçar um pequeno mamífero, até um mamífero de médio porte, ela precisa saber caçar. Então, o risco da gente soltar e dar um problema do bicho não saber caçar e morrer de fome é muito alto. Então, existe esse problema. Então, quando a gente tem a possibilidade de reintroduzir esse animal, a gente evita a humanização. Quando o animal, por exemplo, no caso da lobinha, que está aqui, se a gente, por exemplo, humanizar demais o animal fica dependente do nosso carinho, do nosso afeto e tudo mais. Se um belo dia eu transfiro ela daqui para o zoológico de São Carlos, por exemplo, chega lá, não tem ninguém que dá essa mesma atenção para o animal fica agressivo, porque ele se sente meio que decepcionado. Isso acontece, sabe muito aonde? Animais que são entregues por pessoas que criavam em casa, que não querem por exemplo, mais. que não querem mais. Né? Isso ocorre aqui direto. O abandono não só físico, é emocional do bicho, né? Exatamente. As pessoas acham que os animais não sentem nada. Ah, então não é só a gente que sente, Não, viu? Se o as namorado pessoas- largou de você, não é só você que vai sofrer, E assim, né? às vezes a pessoa tem um papagaio há 30 anos na casa dela, 20 De repente, anos. Esse resolve. bicho pode viver em cativeiro, sei lá, 50, 60 anos, pode ter registro de papagaio viver 50, 60 anos. Então, pô, o bicho tem uma relação íntima com uma pessoa e é Já tipo afeta. assim, é macho e fêmea, pra ele é isso. Ele enxerga assim. Meu Deus. Entende? Quando você quebra esse vínculo, o bicho chega aqui, a gente tenta se aproximar, o bicho é agressivo, mas agressivo, ele não tem medo do humano. Não é igual um papagaio de vida livre que vem aqui, eu tento me aproximar dele e o bicho foge. Não, esse bicho ele vai ficar sem medo e vai ser mais agressivo. Nós temos vários casos aqui de animais que foram abandonados. A gente põe no plantel, eles brigam com os outros, eles querem ser dominantes. A gente chega para fazer um manejo para tentar pegar, eles voam na gente para bicar. E tem animais que é o contrário, que são doces. São assim, às vezes eles são carinhosos com a gente. Então nós temos aqui... Os dois extremos são Os problemáticos. dois extremos são problemáticos. Nós temos 4 animais hoje aqui que o nosso intuito é trabalhar justamente isso com a população. Nós queremos fazer recintos ao lado do recinto novo da Arara que a gente está criando, recintos simples e únicos para cada indivíduo. E ali a gente trabalhar, não abandone o seu animal, porque isso pode ocorrer colocar as impactos consequências, sensíveis para o animal, de sentimentos para o animal. O animal pode ter problemas com isso. E assim, a gente tem que tentar diminuir isso ao máximo, porque isso é muito prejudicial para eles. E as pessoas também às vezes não sabem alimentar os animais. A vovó vai lá e dá café pro louro. Meu Deus. E vai lá e dá um monte de semente de girassol pro bicho. Aquilo lá é a mesma coisa que a gente comer 10 x-tudo todo dia. É extremamente calórico, é puro óleo. Aquilo dá uma obesidade mórbida. O fígado dos animais fica extremamente dilatado, pode dar câncer de fígado, pode evoluir para um monte de doenças. Então a informação ela tem que chegar. A falta de informação para a alimentação desses bichos é muito prejudicial, é muito ruim, né? Então a gente tem 1 milhão de casos aqui que às vezes a gente fala assim, nossa, mas um tamanduazinho desse aqui é a coisa mais linda, tadinho, não sei o quê. Mas o mesmo sentimento que eu tenho desse daqui, eu tenho do papagaio que é abandonado, que o bicho fica frustrado, às vezes fica agressivo, é complicado. Existe o sofrimento de todas as partes, né? Sim, de todas as Principalmente partes. da dos animais.
Silva, sou estagiária de Biologia aqui no Zoológico de São José do Rio Preto. E quando eu entrei para cá, eu tinha uma vontade, que era trabalhar com conservação de espécie. Então, aqui na nossa região, esse é um centro referência de conservação de espécie, de reabilitação. Então, é um trabalho muito bonito que nós fazemos aqui. Nós recebemos vários animais de várias fontes, tráficos, maus tratos, atropelamentos, queimadas. E nós cuidamos desses animais para que eles possam, né, o nosso sentimento é levar eles à natureza de novo, né? Reintroduzi-los à natureza. Então, esse é o trabalho, essa mensagem que a gente tenta passar para as pessoas, de que os zoológicos antigamente era assim para lazer, mas hoje em dia tem um papel muito maior de conscientização, de reabilitação, de conservação de espécies que muitas vezes, e nós temos exemplos aqui, que estão ameaçadas de extinção. Então, essa é a mensagem que fica, né? Que nós possamos confiar mais nas equipes técnicas, que nós possamos ter uma sensibilidade maior. Se eu estiver passando em uma estrada, prestar atenção, tomar cuidado com os animais, né, silvestres, para a gente ter essa sensibilidade, né, e tomar conta mesmo, né, erguer a bandeira da conservação para esses animais. Meu nome é Cláudio. Sou estudante de medicina veterinária, estou no 4º ano. Falta um pouco de sensibilidade na população em estar vendo esses casos de animais que estão abandonados, tanto machucados ou não, que pode ser um grande potencial aí de estar com alguma fratura, e estar direcionando com os órgãos responsáveis, no caso a Polícia Ambiental, que depois dá o destino para nós aqui. Essa aqui é uma anta. Essa aqui que vos fala também. Pode passar a mão. Não, é que ela só deu uma viradinha. Não, mas ela vai te tirar. Vai? Vai. Pode passar a mão. Se ela quiser andar, você só se afasta, tá? Tá. Ó, nego. Aqui. Nossa, que pelo Uma pele dura, né? dura, Uma pele, parece que é grossa, né? grossa. Tá vendo? Então, esse aqui é um condicionamento que a gente faz direto com elas. De vir aqui, fazer esse parece um carinho, né? Mas pra gente, esse condicionamento, pra elas é um carinho, e pra gente é muito bom que a gente consegue coçar ela aqui, ó. Eu consigo coçar, consigo acessar aqui, ó. Então são animais que a gente consegue controlar só com esse condicionamento positivo, fornecendo um alimento, às vezes fazendo carinho nelas, elas gostam que coçam elas. O tratador, quando chega aqui, ele começa a coçar elas até deitam, né? Cadê o barrigão? Olha aqui, vai deitar. Aí, tá vendo? Pode ser um negócio desse. Aí, aqui eu consigo abrir a Analisar. perna, olhar, Oi. tá? Consigo fazer um exame aqui, ver como é que tá o mamilo, o órgão genital do animal, se tiver alguma ferida, a gente consegue agir. Sempre pro lado Olha de só. cá, ó. Sempre pro lado de cá, tá vendo? Ó, aqui, ó. Pode agachar aí e passar, fazer carinho, tá vendo? Filma aí, Samuel. Elas são totalmente adaptadas já estão climatizadas a fazer isso aqui, condicionadas, né? Samuel, obrigada, viu, por ter recebido a gente aqui. Imagina, obrigado a vocês pela oportunidade da gente mostrar um pouco do que a gente faz aqui e levar a população que o nosso trabalho aqui é sério e não existe maus tratos, né? A gente não aprisiona nenhum animal, a gente procura sempre trabalhar de forma consciente e tratar esses animais bem, e eu acho que o resultado está aqui. Exatamente. Uma imagem diz mais que 1000 palavras, não é isso? Então esse foi o Sem Roteiro de hoje. Foi um programa muito especial, a gente teve muita informação sobre animais, sobre o cuidado e principalmente sobre o respeito com esses animais. Então se você conhece alguém que maltrata, se você tem às vezes alguma atitude
desarranjada com esse tipo com todo tipo de animal. Então essa é a nossa mensagem de hoje, né? Uma mensagem de respeito, uma mensagem de esperança para que a gente consiga realmente trazer um mundo muito mais harmônico para esses animais. E é isso. Tomara que vocês tenham gostado do Sem Roteiro de hoje. Um beijo e a gente se vê. Magical, let me see